Os incentivos são, sem dúvida, a chave que move o mundo e as pessoas. Quando pensamos sobre o que realmente faz alguém agir de uma determinada forma, a resposta mais profunda está no tipo de recompensa que ela espera obter com suas ações. Seja essa recompensa algo tangível como dinheiro ou sucesso, ou algo mais intangível como reconhecimento ou autoestima, o ser humano é, em sua essência, movido por incentivos. Mas por que isso é tão importante? E como isso se relaciona com o nosso comportamento diário e com as grandes decisões que moldam nossas vidas? Imaginemos, por exemplo, um cenário comum em uma pessoa decide ser gentil e ajudar o próximo. No primeiro momento, isso parece uma ação altruísta, feita sem esperar nada em troca. Porém, se formos mais fundo, veremos que até mesmo as ações mais nobres possuem um elemento de recompensa embutido. Essa pessoa pode estar em busca de uma sensação de bem-estar interior, ou talvez de reconhecimento social, mesmo que inconsciente. A questão é que, no fundo, há sempre um incentivo por trás de qualquer comportamento. Quando falamos sobre os incentivos, precisamos entender que eles não estão apenas presentes nas grandes decisões da vida, mas também nos pequenos detalhes do cotidiano. A verdade é que somos constantemente movidos por uma espécie de banco de recompensas. Se uma determinada ação nos traz bons resultados, tendemos a repeti-la. Por outro lado, se enfrentamos frustração, perdas ou dor como resultado de uma ação, dificilmente iremos repeti-la, mesmo que essa ação tenha um propósito moral ou ético elevado. Agora, pensemos em como isso molda o mundo. Um empresário, por exemplo, não vai continuar investindo em um projeto que lhe traz prejuízo. Da mesma forma, uma pessoa comum pode começar a se afastar de um relacionamento ou de uma situação que só lhe traz sofrimento ou perda. Isso não significa que o ser humano seja egoísta de uma forma negativa, mas sim que ele busca a preservação de si mesmo. É a natureza humana buscar aquilo que nos traz segurança, prazer e realização pessoal. A metáfora do avião é perfeita para ilustrar isso. Quando os comissários de bordo explicam as medidas de segurança, eles sempre orientam que, em caso de despressurização, os adultos devem colocar suas máscaras de oxigênio antes de ajudar os outros. Isso parece contraditório a princípio, afinal, por que não ajudar primeiro aqueles que mais precisam, como as crianças? No entanto, faz todo sentido quando entendemos que, se a pessoa responsável não se proteger, ela não terá condições de auxiliar ninguém. E isso se aplica a todas as áreas da vida. Cuidar de si mesmo primeiro é essencial para depois poder cuidar dos outros. Ao longo da história, muitos pensadores e filósofos refletiram sobre a importância dos incentivos e como eles moldam o comportamento humano. Adam Smith, o pai da economia moderna, por exemplo, escreveu sobre a mão invisível, que guia as ações individuais para o bem comum. Segundo ele, mesmo que as pessoas ajam em prol de seus interesses pessoais, muitas vezes, o resultado disso é positivo para a sociedade como um todo. Quando cada um busca maximizar suas recompensas, cria-se um ciclo de prosperidade e crescimento. É claro que isso depende de incentivos bem alinhados, que levem as pessoas a agir de forma produtiva e benéfica, tanto para si mesmas quanto para os outros. Outro exemplo vem de Sigmund Freud, que explorou os impulsos subconscientes que moldam nosso comportamento. Para Freud, muito do que fazemos é motivado por desejos e necessidades que muitas vezes não estão à vista, mas que nos direcionam de forma poderosa. Ele mostrou que até mesmo nossas decisões mais racionais estão, de certa forma, ligadas a incentivos emocionais e psicológicos que nos trazem uma forma de gratificação, seja essa gratificação imediata ou a longo prazo. Essas ideias de grandes pensadores nos ajudam a entender o poder dos incentivos. E, quando falamos de comportamento humano, fica claro que as recompensas são parte essencial do processo. As pessoas tendem a repetir aquilo que as beneficia e a evitar o que as prejudica. E isso nos leva a uma questão crucial: como podemos criar incentivos que levem as pessoas a agir de forma ética, responsável e positiva? A resposta está na forma como estruturamos esses incentivos. Muitas vezes, quando pensamos em recompensas, limitamos nossa visão a coisas materiais ou financeiras. No entanto, os incentivos podem ser muito mais sutis e poderosos. O reconhecimento, por exemplo, é uma forma de incentivo que tem um impacto profundo nas pessoas.
Todos nós queremos ser vistos, valorizados e apreciados. Quando recebemos esse tipo de feedback, tendemos a nos esforçar ainda mais para manter o comportamento que nos trouxe essa recompensa. Da mesma forma, o sentimento de pertencimento também é um incentivo poderoso. Quando uma pessoa sente que faz parte de um grupo, uma comunidade ou um movimento, ela está muito mais propensa a adotar comportamentos que reforcem essa conexão. Isso porque, no fundo, somos seres sociais, e a sensação de exclusão pode ser uma das piores formas de punição. Um exemplo claro disso pode ser visto nas empresas que adotam programas de incentivo para seus funcionários. Quando esses programas são bem estruturados, eles não apenas aumentam a produtividade, mas também criam um ambiente de trabalho mais saudável e colaborativo. Funcionários que se sentem valorizados e recompensados por seus esforços tendem a se comprometer mais com seus objetivos e com o sucesso da empresa. O contrário também é verdadeiro. Em ambientes onde os incentivos são mal alinhados, os funcionários podem se sentir desmotivados, o que leva a uma queda de desempenho e, em última análise, prejudica a organização como um todo. Agora, pensemos no impacto disso na nossa vida pessoal. Quando estabelecemos metas e trabalhamos em direção a elas, os incentivos que criamos para nós mesmos desempenham um papel crucial no nosso sucesso. Se formos capazes de nos recompensar por cada pequeno passo conquistado, estaremos mais propensos a continuar em frente, mesmo diante das dificuldades. Esse conceito de recompensas imediatas é algo que muitos psicólogos recomendam para manter a motivação em alta. Pequenos prêmios ao longo do caminho podem fazer toda a diferença. A questão dos incentivos também nos ajuda a entender melhor o comportamento das pessoas ao nosso redor. Muitas vezes, podemos ficar frustrados com alguém que, aparentemente, não está agindo de forma correta ou racional. No entanto, se pararmos para analisar, perceberemos que essa pessoa está simplesmente respondendo aos incentivos que lhe foram apresentados. Talvez ela esteja agindo daquela forma porque, de alguma maneira, essa ação lhe traz uma recompensa, mesmo que essa recompensa não seja óbvia para nós. E isso nos leva a uma importante reflexão: como podemos mudar os incentivos para mudar o comportamento das pessoas? Como podemos criar sistemas que incentivem as pessoas a agirem de forma mais ética, responsável e solidária? Essa é uma pergunta que muitos líderes e pensadores têm tentado responder ao longo dos séculos. Como podemos então criar esses incentivos que moldem o comportamento humano de forma positiva? Esta é uma questão complexa, e a resposta depende de uma combinação de fatores sociais, psicológicos e filosóficos. Quando pensamos em mudar o comportamento das pessoas, é essencial lembrar que os incentivos devem ser alinhados tanto com os interesses individuais quanto com os interesses coletivos. O desafio é encontrar esse equilíbrio. O economista e filósofo Amartya Sen, por exemplo, fala sobre a importância de considerar não apenas os incentivos materiais, mas também os incentivos éticos. Ele argumenta que o comportamento humano não pode ser completamente explicado apenas pela busca de recompensas imediatas e tangíveis. Sen introduz a ideia de capacidade, que envolve o bem-estar e a liberdade de um indivíduo para perseguir o que ele valoriza na vida. Se criarmos incentivos que maximizem a capacidade das pessoas de realizar seus objetivos de vida, o resultado pode ser uma sociedade mais equilibrada e justa. Mas como isso se aplica ao dia a dia? Vejamos um exemplo prático: um estudante que está se preparando para um exame importante. Se os incentivos que ele recebe são puramente baseados na pressão externa, a como evitar uma punição ou receber uma nota alta, ele pode até se sentir motivado a curto prazo, mas essa motivação provavelmente será frágil e não sustentável. No entanto, se os incentivos estiverem alinhados com o desenvolvimento pessoal e o desejo intrínseco de aprender e crescer, as chances de sucesso a longo prazo são muito maiores. Isso nos leva a outra questão interessante sobre os tipos de incentivos que podemos criar para moldar comportamentos. Há uma distinção importante entre incentivos extrínsecos e intrínsecos. Os incentivos extrínsecos, como dinheiro, prêmios ou reconhecimento social, são aqueles que vêm de fora do indivíduo. Eles podem ser eficazes em muitas situações, mas tendem a perder força quando os prêmios externos deixam de ser atraentes ou quando a pessoa se acostuma com eles. Por outro lado, os incentivos intrínsecos são aqueles que vêm de dentro,
como a satisfação pessoal, o prazer em realizar uma tarefa ou a sensação de estar crescendo como ser humano. Esses tipos de incentivos são muito mais poderosos e duradouros, pois tocam no que realmente importa para a pessoa. Grandes mestres como Aristóteles também refletiram sobre a importância dos incentivos corretos. Na sua obra Ética Nicomaco, Aristóteles argumenta que a verdadeira felicidade, ou eudaimonia, não é alcançada simplesmente pela busca de prazeres imediatos ou recompensas materiais. Pelo contrário, a verdadeira felicidade é encontrada no cultivo da virtude e no desenvolvimento do caráter. Para ele, os incentivos que nos guiam para uma vida virtuosa são aqueles que realmente trazem realização e paz de espírito. E isso se conecta diretamente ao ponto de que os incentivos intrínsecos, aqueles que estão alinhados com nossos valores e virtudes, são os mais poderosos e sustentáveis. No entanto, é importante também reconhecer que o ser humano, por natureza, tende a buscar soluções mais imediatas. O filósofo inglês Jeremy Bentham, fundador do utilitarismo, defendia que as pessoas buscam maximizar o prazer e minimizar a dor em suas vidas. Essa visão, embora simplista, destaca uma verdade fundamental sobre o comportamento humano e muitas vezes, escolhemos o caminho mais curto para alcançar nossos objetivos, mesmo que esse caminho não seja o mais ético ou o mais benéfico a longo prazo. Isso ocorre porque o cérebro humano está programado para buscar recompensas rápidas e tangíveis. Então, como podemos superar essa tendência e incentivar comportamentos que nos beneficiem a longo prazo? Aqui entra a importância da educação e da cultura. Uma sociedade que valoriza recompensas imediatas e superficiais, como status, poder ou riqueza, tende a criar um ciclo de incentivos negativos. Nesse tipo de sociedade, as pessoas podem se sentir pressionadas a tomar decisões que, no fundo, não estão alinhadas com seus valores ou com seu bem-estar a longo prazo. Por outro lado, uma sociedade que incentiva a reflexão, o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal está criando as bases para comportamentos mais éticos e sustentáveis. Pense, por exemplo, na questão do meio ambiente. Muitas pessoas sabem que suas ações, como o consumo desenfreado ou o desperdício de recursos, estão prejudicando o planeta. No entanto, os incentivos que elas recebem muitas vezes estão desalinhados com essa realidade. As recompensas imediatas de um estilo de vida consumista são fortes, enquanto as consequências de longo prazo, como as mudanças climáticas, parecem distantes e abstratas. Nesse caso, é essencial criar incentivos que tornem as consequências imediatas mais palpáveis e que recompensem comportamentos sustentáveis de forma concreta e significativa. Além disso, é importante lembrar que os incentivos não precisam ser apenas individuais. Quando criamos incentivos coletivos, as pessoas tendem a se sentir mais conectadas umas com as outras e com os resultados de suas ações. Em vez de pensar apenas em recompensas pessoais, começamos a pensar em como nossas ações afetam a comunidade e o mundo ao nosso redor. Isso cria um sentido de responsabilidade compartilhada, o que pode ser um poderoso motivador para a mudança de comportamento. Uma das maneiras mais eficazes de criar esses incentivos coletivos é através da criação de redes de apoio e colaboração. Quando as pessoas se sentem parte de um grupo que está trabalhando para um objetivo comum, elas tendem a se esforçar mais e adotar comportamentos mais positivos. Isso porque o incentivo passa a ser não apenas o benefício pessoal, mas também o reconhecimento e o respeito dos outros membros do grupo. Esse fenômeno é amplamente observado em comunidades de prática, grupos de estudo e até em empresas que promovem uma cultura de colaboração. No contexto empresarial, por exemplo, muitos estudos têm mostrado que equipes que trabalham de forma colaborativa e que são recompensadas pelo sucesso do grupo, em vez de apenas pelo desempenho individual, tendem a ser mais eficazes e inovadoras. Isso ocorre porque os incentivos estão alinhados com o objetivo maior da organização, e não apenas com o ganho pessoal. Ao criar um ambiente onde as pessoas são incentivadas a colaborar e a compartilhar conhecimento, o resultado é uma cultura de inovação e sucesso coletivo. No final das contas, a psicologia dos incentivos nos mostra que, para moldar comportamentos de forma eficaz, precisamos criar um sistema de recompensas que seja significativo para as pessoas. Isso envolve não apenas oferecer recompensas imediatas, mas também criar um contexto onde as pessoas vejam valor no longo prazo. O ser humano é um ser complexo,
e seus comportamentos são guiados por uma combinação de fatores racionais e emocionais. Portanto, os incentivos que criamos devem refletir essa complexidade e ser capazes de tocar tanto na razão quanto na emoção. E isso nos leva a uma conclusão importante: os incentivos corretos têm o poder de transformar o mundo. Quando são alinhados com os valores e os objetivos de longo prazo das pessoas, eles podem motivar ações que beneficiam não apenas os indivíduos, mas também a sociedade como um todo. No entanto, se os incentivos forem mal estruturados ou estiverem focados apenas em recompensas imediatas, os resultados podem ser desastrosos. Portanto, precisamos pensar cuidadosamente sobre os tipos de incentivos que criamos, tanto em nossas vidas pessoais quanto na sociedade como um todo. E é por isso que quero convidar você a refletir sobre os incentivos que movem sua vida. Quais são as recompensas que você busca? Seus incentivos estão alinhados com seus valores e seus objetivos de longo prazo? Se a resposta for não, talvez seja o momento de reavaliar suas prioridades e ajustar os incentivos que você está perseguindo. Isso pode fazer toda a diferença na sua jornada para uma vida mais plena, satisfatória e significativa. Se você gostou deste vídeo e acredita que ele pode ajudar outras pessoas a refletirem sobre seus próprios incentivos, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Estamos criando uma comunidade de pessoas que estão buscando se desenvolver e crescer, e sua participação é essencial para que essa rede continue a crescer e a inspirar mais pessoas.